Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandnet News. Se inscreve e deixe o comentário e likes para fortalecer e manter o canal vivo. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Bem, vamos falar um pouco sobre a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF. Fachin impede operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia do novo coronavírus. Para não colocar em risco ainda maior a população, argumenta o ministro do STF em trecho da liminar expedida nesta sexta-feira. Operação da PM no Vidigal no mês passado dividiu espaço, no mesmo dia, com ações da Conlurb e da Prefeitura. Incursões estão suspensas. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu nesta sexta-feira uma liminar para impedir a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia do coronavírus, a não ser em hipóteses excepcionais. Nesses casos, deve haver justificativa por escrito da autoridade competente, com comunicação imediata ao Ministério Público do Rio, que é responsável pelo controle externo da atividade policial. Quando forem realizadas operações, dever ser tomados cuidados por parte das autoridades, para não colocar em risco ainda maior a população, a prestação de serviços públicos sanitários e desempenho de atividades de ajuda humanitária, escreveu Fachin. Caso do menino João Pedro, laudo da perícia sob projétil é inconclusivo. O pedido foi feito pelo PSB, em parceria com a Defensoria Pública do Rio e com entidades representativas de grupos minoritários. Na ação, as entidades afirmam que o quadro já dramático de violação dos direitos humanos no Rio vem se agravando, vitimando especialmente a população pobre, negra, que mora em comunidades. O texto afirma que, durante a pandemia, as operações policiais vêm se tornando ainda mais letais e violentas. Entre elas, a ação cita a chacina ocorrida no Complexo do Alemão, no dia 15 de maio, e o assassinato de crianças e adolescentes, como João Pedro Matos Pinto, de 14 anos. Operações policiais vêm também interrompendo o funcionamento de unidades de saúde e a distribuição de cestas básicas em favelas, de forma desumana e francamente inconstitucional, diz a ação. Esta corte deve agir, com urgência, para obrigar aquele ente federativo a sanar a sua mora injustificável, da qual decorrem, não custa recordar, os mais elevados índices de homicídio por intervenção policial de todo o país, sem falar nas outras violações de direitos humanos, escreveram as entidades. Os advogados Daniel Sarmento e Ademar Borges, autores da ação, se manifestaram e celebraram a decisão de Fachin. A polícia do Rio de Janeiro praticava genocídio da população negra. Isso lamentavelmente aumentou no período de pandemia em que o número de incursões policiais e NBSP, na favela e de mortes subiu dramaticamente. A decisão do Fachin revela que vidas negras importam. Ela deve ser celebrada como um marco na defesa dos direitos humanos e da igualdade racial, afirmaram. Em meio, levantamento do Instituto de Segurança Pública, ISP, mostrou que, em abril, mesmo durante período de isolamento social, houve aumento de 43% no número de mortes causadas pela polícia, em relação ao mesmo período do ano passado. Mortes pela polícia aumentam 43% no Rio, durante isolamento social motivado pelo novo coronavírus. As mortes em ações da polícia explodiram no estado do Rio no mês de abril, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto de Segurança Pública, ISP. Mesmo em período de isolamento social por causa do novo coronavírus, foram 177 mortes por intervenção de agente do Estado no mês, uma média de quase 6 homicídios por dia. O número representa um aumento de 43% em relação a abril de 2019. Também em abril, as mortes violentas apresentaram queda, foram 321. 14% a menos do que as registradas no mesmo período do ano anterior. Abril de 2020 é o segundo mês com mais mortes em ações policiais desde o início da série histórica do governo do estado, que começa em 1998. Todas essas mortes aconteceram em meio a medidas tomadas pelo governo no combate ao coronavírus. Por outro lado, 2020 teve o mês de abril com menos mortes violentas da série histórica. Os homicídios em operações sofreram uma guinada em abril, após caírem em março, mês em que as primeiras medidas contra a epidemia foram anunciadas. Em março, foram registrados 113 mortes pela polícia, 14% a menos do que no mesmo mês de 2019. Por outro lado, em abril, 35% de todas as mortes violentas no estado aconteceram em ações da polícia. Violência nas favelas.
Jovem é baleada na cabeça dentro de casa na Cidade de Deus. Em 10 áreas da região metropolitana as mortes em ações da polícia dobraram. A área patrulhada pelo 15º BPM, Duque de Caxias, registrou o maior aumento de casos, de 2 para 11, uma variação de 450%. Já a região sob responsabilidade do 41º BPM, Irajá, o aumento foi de 180%, de 10 casos para 28. Para a antropóloga e professora da UFANA Paula Miranda, o aumento das mortes é resultado da falta de um protocolo claro para operações durante a pandemia. Do ponto de vista da gestão, o Rio não tem outra política de segurança sem ser a da operação policial. Só que, em meio à pandemia, não faz sentido fazer certas operações. O policial se expõe, vira vetor de transmissão. O morador da favela, que vive em condições sanitárias precárias, ainda é submetido a tiroteios. Todas as operações feitas na pandemia foram absolutamente essenciais? Pergunta a pesquisadora. No início de abril, a grande mídia revelou que o número de incursões em favelas feitas pela PM explodiu em relação ao ano passado. Um levantamento feito com base em dados divulgados pela PM revelou que, de 16 de março até 9 de abril, foram 110 incursões policiais em comunidades de todo o estado, uma média de 4 ações diárias. Confira outros indicadores de abril divulgados pelo ISP. Roubo de carga, 337, queda de 49% em relação a abril de 2019. Roubo de veículo, 1.847, queda de 51% em relação a abril de 2019. Roubo de rua, roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo, 4.021. Queda 64% em relação a abril de 2019. Caso João Pedro. Após morte de João Pedro, MPF pede que PF só faça operações em casos de extrema urgência. Segundo o ISP, os indicadores podem apresentar queda por causa do distanciamento social, que ajuda na redução da criminalidade, e da diminuição dos registros das ocorrências, resultando em subnotificações. Sem relação entre mortes pela polícia e homicídios. Um estudo realizado pelo Centro de Pesquisas do Ministério Público do Rio de Janeiro, CEMP/MPRJ, defende que não há relação direta entre o número de mortes em ações policiais e a outros indicadores criminais, como os homicídios dolosos. O estudo, publicado no ano passado, comparou dados de várias regiões do estado e avaliou se nas áreas onde houve maior redução do número de assassinados houve também aumento do número de mortes provocadas pela polícia. Há de fato áreas integradas de segurança onde o aumento de mortes pela polícia é acompanhado da queda nos homicídios dolosos, mas esse não é o padrão geral. Há também um grande número de áreas que apresentam forte queda nos dois indicadores, concluiu a pesquisa. O estudo considerou as regiões que apresentaram a maior contribuição para a redução do número total de homicídios do estado em 2019, considerando o peso e tamanho da redução. Diante dos dados, os pesquisadores do MP afirmaram ser equivocada a visão recorrente entre os operadores da segurança pública de que o maior uso da força policial implica em queda da criminalidade. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.